hoje começa falando sobre racismo e o quanto a educação pode ajudar a enfrentar preconceitos. É que por mais que as leis garantam igualdade entre as pessoas, infelizmente, a discriminação é um processo antigo e ainda está presente na sociedade. Franci Silva é professora na UFPB. Formada em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, mestrado na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e doutora pela PUC de Belo Horizonte em Literaturas de Língua Portuguesa. Franci pesquisa o tema racismo, literatura afro-brasileira e violência contra a população negra há muitos anos. De uma forma simples, ela explica que o racismo não está relacionado a apenas o xingamento pejorativo. Ele pode vir de uma forma muito sutil e que machuca da mesma maneira. Por isso, a importância de entender a questão de racismo estrutural e institucional. Quando a gente pensa na questão do racismo estrutural, eu posso falar da seguinte forma: a gente tem grupos que historicamente estão ocupando o poder nesse país, que são as pessoas brancas. E isso é resultado da colonização. Então, desde a colonização que aconteceu nesse país por quase 400 anos, a gente começou ali a ter uma estrutura em que pessoas brancas dominavam e pessoas negras e indígenas eram consideradas aqueles que são os dominados. A gente tinha os dominadores e os dominados. A professora mostra com exemplos os dois tipos de situação vividas por ela. É muito complicado para as pessoas muitas vezes enxergarem uma pessoa negra como alguém que produz conhecimento. Então, o tempo todo, até no meu doutorado, muitas vezes eu era questionada pelas professoras em relação à minha produção, porque duvidavam que aquilo tinha sido eu que eu tinha escrevido. Peraí, mas você que fez isso aqui, você que escreveu? Aí se perguntar para a professora, aí a pessoa vai dizer, não, é um equívoco, não, isso é racismo. Isso é racismo. Então, tinham colegas meus que faziam trabalhos medíocres e tiravam notas que eram notas igual a minha, um trabalho de excelência. A doutora Franci vai mais além e traz a história do livro Úrsula, escrito por Maria Firmino dos Reis. Isso acontece 29 anos antes da abolição da escravatura. A Maria Firmino dos Reis é considerada a primeira romancista do Brasil. E a Maria Firmino dos Reis não é transgressora apenas por ser uma mulher negra, escrevendo em 1859, antes da abolição da escravatura. Ela transgride ainda mais porque ela coloca nesse romance a história de um escravizado que questiona a escravidão e de uma mulher que questiona o patriarcado. Ela é uma mulher extremamente transgressora, extremamente à frente do seu tempo. A professora de literatura da Rede Estadual de Ensino, Jade Rosas, dá aula em uma comunidade no bairro das Indústrias e utiliza atividades para falar do tema racismo em uma sala de aula com 80% de negros. Pelo fato de eu ser uma mulher negra, me fez sentir a necessidade de ter o compromisso de trabalhar, discutir essa temática dentro de sala de aula, abordando principalmente autores negros que em momento algum foram reconhecidos nos livros didáticos e na história da educação do Brasil. Jade utiliza também livros de autores negros nas aulas. Esses autores, eles vêm geralmente de uma origem pobre, né, e que é muito parecida com a origem de muitos desses alunos, né, desses estudantes. E aí é preciso, dentro da literatura, dentro do texto, a gente se identificar com o que lê, né, e sentir uma referência, sentir uma representatividade para poder levar adiante exatamente o gosto pela leitura. O desejo da professora é que esses alunos possam ser o que eles quiserem. E o sonho deles deve ser realizado, desde que haja esforço e oportunidade. Esses jovens, eles, se não possuem sonhos, eles começam, então, dentro da sala de aula, dentro da escola, a construírem determinados sonhos e, inclusive, traçarem percursos para chegar a esse objetivo que querem. Então a gente vê sonhos diversos, não é porque eu sou pobre ou de origem pobre e meus pais não tiveram tanta oportunidade que eu não posso querer ocupar um cargo, por exemplo, né, em que a gente ainda vê hoje poucas pessoas negras ocupando. Para que a gente acabe com o racismo no Brasil, a gente precisa entender que é um problema da sociedade brasileira. E aí eu termino com uma frase de Angela Davis, né? Que não basta, numa sociedade racista, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista, para que aí sim a gente construa uma sociedade que seja uma sociedade de fato igualitária,
justa e que as pessoas sejam tratadas como iguais. Com certeza. Bom, agora a gente fala sobre as chuvas registradas